E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece, sou o professor Piazza e eu vim aqui dando, continuidade a essa série de resoluções vestibulares para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a prova que vocês fizeram aí do vestibular da FUVEST, né, de 2023. Bom, uma prova longa, né? Uma prova com vários assuntos de biologia aí, dentre aqueles que priorizaram ecologia, né? Teve muitas questões, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões que dá para associar com ecologia, né? Então vamos lá, vamos resolver. Ó, alguns recadinhos, né? Eu vou resolver a prova V, tá? Essa é uma informação importante, prova V. Então, observa aí para ver se a sua prova é essa, se não, dá para fazer uma correspondência, tá? Já tem gabarito oficial divulgado, tá? Tá lá no site da FUVEST para vocês. Então, eu vou fazer um comentário sobre as questões, tá? Porque o gabarito aí já tem, então eu vou comentar um pouquinho, falar por que que é essa questão, tá? Por que que é essa alternativa, tá legal? Bom, vamos projetar lá então. Bom, acredito que vocês estejam vendo a minha tela, né? Bom, a gente tem que caçar as questões de biologia aqui, né, galerinha? Tem que ficar procurando, isso aqui era biologia, ou era geografia, ou era química. Mas vamos lá, ó. A questão de número 15, uma questãozinha de ecologia, né? É a primeira de tantas. Fala o seguinte: a figura representa 3 momentos sucessivos da população adulta em determinada espécie de peixe, em uma região na qual há atividade pesqueira. Momento 1, composição da população adulta. Então, olha a imagem. Em um, o que, que a gente tem? Ó, a gente tem peixes pequenos, médios e peixes grandes. Aí ele fala lá no texto, no momento 2, observa sobreviventes adultos após a pesca. Então, ó, depois que pescou, só sobrou peixes pequenos, né, e alguns médios. E o momento 3 representa os indivíduos após alguns ciclos de reprodução. Então, olha lá, após alguns ciclos de reprodução, só tem indivíduos que são pequenos, médios, né? Então, o que está acontecendo aqui, galerinha? O pescador vai lá, pesca. É pequeno, ele devolve. É grande, ele leva embora. Então está ocorrendo aí uma seleção artificial. Os peixes menores estão sendo selecionados, têm maior chance de sobrevivência, têm maior chance de reprodução, né? E os genes são passados adiante. Ele fala que os indivíduos são adultos. Então o peixe é pequeno não é porque ele é jovem, ele é pequeno porque ele tem genes que determinam que ele seja pequeno, né? Isso era uma informação importante. A alternativa correta nossa é aí, ó. A pesca priorizou os peixes menores, causando uma seleção artificial, que resultou em uma população de peixes menores ao longo do tempo, tá? Então, essa palavrinha adulto era interessante, porque senão você podia pensar, né? Mas ele é pequeno porque ele ainda é jovem. Não, ele já é adulto. E ele é pequeno, porque ele tem genes que determinam isso, tá bom? Essa é a questão 15. Próxima é a questão 20. Fala o seguinte, ó. Para reduzir a dependência de fertilizantes importados para a agricultura, especialmente o nitrogênio, cientistas têm trabalhado no desenvolvimento de organismos geneticamente modificados que podem ser úteis no cultivo de plantações. Uma das propostas é transferir genes das bactérias fixadoras de nitrogênio para as organelas que mais se assemelham a esses micro-organismos. Gente, organelas que mais se assemelham a quem? As bactérias. Bactéria não tem núcleo, bactéria tem material genético próprio e o material genético é circular. Bom, que organela tem isso? Tem isso cloroplasto e tem isso mitocôndria. Então, o que você faz? Vai lá nas alternativas, procura aquela que esteja falando de cloroplasto e mitocôndria, né? Porque olha o que ele fala no comando. A modificação genética citada. Modificação genética citada que vai possibilitar aqui, ó, que isso se assemelhe, que as organelas se assemelhem a bactérias, né? Quais organelas vão se assemelhar às bactérias, né? Exatamente plastos, né? Isso inclui cloroplasto e mitocôndria, né? Então, a alternativa correta é letra B, uma questãozinha de citologia, a qual você tinha que lembrar. Daria para você ir um pouquinho além, lembrar lá de teoria endossimbiótica, né? Organismos procariontes, fagocitados por organismos eucariontes, né? Dando origem a cloroplastos, a mitocôndrias aí, tá bom? Então, uma questãozinha que falava um pouco sobre citologia. Próxima questão 26, né?
uma outra questão de ecologia. A tabela fornece informações sobre fatores ambientais relacionados a duas regiões de floresta. Uma com alto grau de degradação e outra com baixo grau de degradação. É a 1 e a 2. Então vamos lá, ó, fatores. Frequência de geada na 1 é baixa, na outra é alta. Aí tem temperatura, disponibilidade de água, concentração de SO2 na atmosfera, isso é interessante, né? Porque isso causa chuva ácida. Então a 1, a concentração é alta. O que significa para a gente uma alta incidência de chuva ácida, provavelmente, né? Concentração de gás carbônico é moderada em ambas, não dá para relacionar com o aquecimento global, né? Com base nos dados da tabela, qual fenômeno pode causar maior grau de degradação na floresta 1 em comparação a 2? Gente, o fator aqui distoante, né, de 1 para 2, é a concentração de SO2, que está relacionado com a formação da chuva ácida, que causa degradação na vegetação, acidificação do solo, acidificação de lagos, de cursos d'água que estejam ali no local. Então, a alternativa correta é a letra A, tá bom? Fala lá, chuva ácida. Aquecimento global não dá para relacionar porque a concentração de gás carbônico é a mesma. E ele quer que a gente compare, né? Próxima é a 29. Vamos achar a 29 aqui. Questãozinha de botânica. Acho que ele fez um paralelo com literatura aqui, né? Então ele fala, ó, a figura a seguir ilustra o xique-xique, um cacto nativo da Caatinga. Aí vai lá, volta. Cacto é uma planta adaptada a ambiente seco, armazena água, né? Armazenar água pode ser no caule, né? Nesse caso é no caule. Pode ser nas raízes, não é o caso dessa planta, né? Mais frequentemente no caule. Pode ser em outros tecidos em menor frequência também. Tá. Onde que a planta armazena água? Planta armazena água no parênquima. Qual parênquima? Parênquima aquífero. Tá legal? Vamos continuar lendo? Dada a sua alta capacidade de armazenamento de água, a planta é muito utilizada na alimentação de bovinos, de caprinos e inclusive de seres humanos. A gente, tudo bem, tira o espinho, né? Mas para os outros animais é complicado, né? Especialmente durante o período de seca, como aludido em Angústia, de Graciliano Ramos. Amaro, vaqueiro, alimentava-se nas secas com sementes de macunã lavadas em 7 águas, raiz de imbu, miolo de xique-xique, e de tempos em tempos surtava uma cabra no chiqueiro e atirava a culpa à Sussuarana. O acúmulo de água no xique-xique é possível devido a... Gente, procura armazenamento de água. Ó, letra C. Presença de células especializadas no parênquima aquífero de caule da planta. Né? Parênquima é um tecido de preenchimento que tem especializações. Né? Nesse caso, ele armazena. Você tem parênquima aquífero para água, parênquima milífero para amido, parênquima clorofiliano, que está relacionado com síntese. Né? Então, a alternativa correta é a letra C. Uma questão de botânica, que se você lembrar essa função do parênquima, se você se relacionar com o armazenamento de água, a questão fluía. Né? Agora, se você não lembrasse disso, a questão era um pouquinho difícil, sim. Tá? Porque você tinha que lembrar dessa questão do parênquima aquífero, dessa variação. Né? Bom, essa foi a 29. Deixa eu riscar aqui. Aí a gente dá um salto, vai lá para 59. Vamos achar a 59 aqui. Bom, 59 é uma outra questão de ecologia, né? O Brasil possui a segunda maior área de cobertura de manguezais do globo. Esse ecossistema proporciona segurança alimentar às populações costeiras, habitat para espécies terrestres, aves e peixes, e sequestro de carbono. Bom, sequestrar carbono, a gente pode estar falando aí do processo de fotossíntese, né? A conservação dos manguezais também é uma solução eficaz para o clima. No entanto, os ecossistemas e seu vasto potencial natural de armazenamento de carbono são vulneráveis aos impactos causados por atividades antrópicas. No Brasil, aliás, os manguezais estão em perigo. Em 2020, o governo brasileiro aprovou legislações que eliminaria a proteção de manguezais em benefício do desenvolvimento imobiliário. Felizmente, mas milhares de vezes, em dezembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal considerou essa legislação inconstitucional. Faz sentido nenhum, né, gente? Com base no texto e no processo biológico e a atividade socioeconômica sustentável que explicam a importância dos manguezais são, respectivamente. Então, o que ele quer? Ó? Ele quer um processo biológico e uma atividade socioeconômica sustentável. Gente, o manguezal
em termos de atividades, vocês devem ter visto isso lá, as comunidades tradicionais que vivem ali, elas utilizam de animais, né, peixes, caranguejos, como uma forma de ganhar uma renda, né. Então a gente tem que falar alguma coisa relacionada a esse extrativismo, que é a alternativa B, né. Olha B, extrativismo por comunidades costeiras tradicionais. Vocês devem ter visto isso na geografia. Bom, agora o que que tem a ver aqui a parte biológica, a parte ecológica, né. Ele está falando aqui, ó, sequestro de carbono, né. Acho que só tem uma alternativa que fala de sequestro de carbono, que é a letra B também, tá bom? A alternativa correta é a letra B. Você lesse o texto, interpretasse, pegasse aqui a importância, ó, sequestro de carbono, procura as alternativas, resolve o problema. Bom, uma questãozinha legal, sem muitas dificuldades aí também. Próxima questão. Essa foi a 59, né? Próxima é a 60. Então a gente tem um infográfico, né? Emissão total de gases do efeito estufa, GE, no Brasil. Aí a gente tem lá agropecuária, energia, uso de terra, processos industriais e resíduos agrícolas. Segundo os dados apresentados e seu conhecimento, é possível afirmar que no Brasil, letra A, agropecuária é a atividade econômica com maior emissão de gás metano, resultante do processo fermentativo de digestão de celulose e ruminantes. Pum de vaca. Tá bom, galera? É o popular pum de vaca, tá? Então, bovinos liberam grandes quantidades de metano, né? Isso se deve à digestão que acontece por ação de bactérias mutualísticas junto a esses animais ao longo do sistema digestório, né? Então, a alternativa correta é a letra A, um dos principais efeitos aí da intensificação, né, do efeito estufa, emissão de gás metano. Próximo é o 61. Vamos lá. Essa questãozinha é uma questãozinha de ecologia também, né? Mas é uma questão que, não sei, eu acho que ela deve ter algum erro. Vamos ler, ó. A figura a seguir mostra indivíduos de uma espécie de erva daninha ao longo do trajeto de aproximadamente 100 quilômetros, desde uma área urbanizada. Então, a área urbanizada é a que está em rosa, né, até uma área de floresta, que está em verde. Essas áreas urbanizadas e de floresta são separadas por uma linha tracejada branca. Tá lá. As ervas daninhas amarelas são aquelas que produzem um composto que age como defesa química contra a herbivoria. Então, ó, a amarela não é predada e a azul é. As ervas daninhas azuis não possuem esse composto. Então, olha lá, na floresta a gente tem uma quantidade maior de plantas que têm defensivos químicos, né? Enquanto que na área em rosa, que é a urbana, a gente tem uma quantidade menor dessas plantas que têm defensivos químicos. Aí ele fala, com base nas informações fornecidas, é correto afirmar que, letra A, há menor herbivoria sobre essa população em áreas urbanas. Então, sim, há uma menor herbivoria sobre essa população em áreas urbanas. Só que, olha o que você tem que pensar para chegar nesse resultado. Bom, lá na área verde de floresta, eu tenho muitas plantas que têm defensivos químicos. Significa que tem muita predação. Na área em rosa, não tem muitos indivíduos que têm essa capacidade, né? Não tem muitos indivíduos com defensivos químicos, tanto que a maioria dos indivíduos são azuis, né? Que são aqueles que não têm defensivos químicos. Tá, então significa que isso, é por isso então que não tem predadores ali no lugar? Não sei se ficou meio confuso, mas mais ou menos assim, ó. Na área que é a área urbana, deixa eu só ajustar o Meet aqui, gente. Na área, quase que eu perco tempo aqui. Na área que é a área urbana, galerinha, olha lá, eu tenho um monte de indivíduos azuis. Mas eu tenho um monte de indivíduos azuis porque não tem insetos predadores, então não tem indivíduos amarelos, né? Você teria que pensar dessa forma, né? A única alternativa plausível, mais plausível, é a alternativa A. Mas essa questão para mim é um pouco estranha. Não gostei muito dela, não. Porque a forma de você pensar não é 100% correta. Ah, então não tem indivíduos amarelos porque não tem insetos predadores, mas eu tenho um indivíduo amarelo.
E outra, isso daqui mostra um indivíduo ou mostra a população? Então essa aqui é a alternativa A, mas deixo algumas ressalvas a esse exercício 61. Não gostei muito dele, não. Vamos para o 62. Ó, 62 fala o seguinte: os gráficos mostram, essa é uma questão bonita de ecologia, relações ecológicas, né? Relacionadas à sucessão. Então, os gráficos mostram a variação de biomassa de duas populações em uma planta herbácea ao longo da sucessão primária. Em ambos os casos, em um dado momento indicado pelo gráfico, ocorre a chegada de indivíduos de uma outra espécie que interage com essa planta na comunidade. Então, a gente tem lá, ó, o momento da chegada do A na população A, a população A aumenta. Quando chega o integrante na população B, a população B diminui. Ou seja, A com integrante, a população de A aumenta. B sem B com integrante, né, a população de B diminui. Então, o que a gente sabe? Que para B é prejudicial e para A é algo positivo, né? Então, olha lá, o que nós temos aqui de algo positivo para A, né, dentre as primeiras alternativas? A única que surge aí é mutualismo, né? Só que aí a gente tem que assumir que para o integrante também é benéfico, porque é uma relação mútua, né? E para B é prejudicial. Então, a única alternativa que se enquadra isso, vírgula, assumindo que para o integrante também é benéfico, né, é a letra D. Então, a alternativa correta é a letra D, que fala que para a população A é mutualística e para B é um herbívoro. Poderia ser qualquer outra coisa, tá, gente? Mas é a alternativa que se encaixa aqui para ser prejudicial para B. Poderia ser herbivoria, poderia ser parasitismo, tá? Mas aqui não tem uma alternativa para isso, para a gente colocar. Questão 63. Fala o seguinte: a figura representa o ciclo da leishmania causador da leishmaniose. O parasita tem o ciclo aqui, né? Mas vamos ler o texto, ó. O parasita sobrevive nas células do hospedeiro mamífero pela inativação de enzimas de alguma coisa que bloqueia a digestão intracelular. Gente, organela que faz digestão intracelular. Lisossomo. Aí vem aqui, procura lisossomo. Só pode ser a letra D e a letra E. Aí continua lá. E possibilita a continuidade do ciclo da leishmania. Uma das formas de prevenção da transmissão é... Aí você olha o ciclo. Tem mosquito, né? Olha a alternativa E, que bonitinha. Utilizando repelente. Então, a alternativa correta. Letra E. Bom? Então, o ciclo servia para você ver aqui a forma de prevenção da doença, tá? Ou a profilaxia, como vocês devem ter aprendido esse termo, né? Questão 64, não sei se foi uma tentativa de geografia, possivelmente, né? Fala o seguinte, ó, o mapa mostra a variação do número de espécies de aves no território brasileiro, com as linhas indicando os limites dos biomas. Então, quando está vermelho tem muita espécie, quando está azulzinho tem pouca espécie. Com base no mapa, a diversidade de aves se mostra-se. Gente, isso aqui é basicamente a interpretação do mapa, tá? Fala lá, ó, letra A. Mais alta nas regiões que predominam florestas. Então, você tinha que relacionar com biomas. Ó, tá vermelho aqui, onde tem floresta amazônica. Tá vermelhinho aqui, ó, onde tem mata atlântica. Então, sim, tem floresta. E mais baixa nas regiões onde predomina vegetação aberta. Sim, olha lá, azulzinho. Pegando aqui embaixo, no sul, Pampa Gaúcho, vegetação bem aberta, predomínio de gramíneas. Aqui, região nordeste, a gente pega tanto Caatinga como Cerrado. Caatinga mais aberto, Cerrado um pouco mais fechado, né? Mas sim, a alternativa correta é a letra A. Então você tinha que identificar a região, identificar o bioma que estava presente ali e associar com essa tirinha aqui, com essa legenda, né, no cantinho, mostrando aí o que representa cada cor. Bom, esse é o 64. Próximo é o 80. Caçar o 80 aqui. Oi. O 80, galerinha, é uma questãozinha interdisciplinar com química, tá? Então ele fala o seguinte, ó, o processo de transporte de oxigênio para a respiração pode ser entendido como um processo de equilíbrio químico entre a hemoglobina e o oxigênio. A hemoglobina é uma proteína de sangue responsável pelo transporte de oxigênio, que também pode existir de forma protonada, que é o HbH+, ou seja, tem um próton lá, né? Dependendo da concentração de gás carbônico, pode ocorrer a alcalose. Alcalose, então, o aumento do pH, ou a acidose, diminuição do pH respiratório.
A ligação do oxigênio com o HB gera a forma oxigenada, que é o HBO2. Então, a gente precisa ter a forma protonada mais o oxigênio, né? Como pode ser representado pela equação. Então, a gente tem lá a forma protonada, ligando o oxigênio, forma oxigenada e libera o próton na forma aquosa. Dióxido de carbono liberado na respiração pode alterar esse equilíbrio devido à formação de ácido carbônico, né? Representado pela equação. Então, nós temos lá, ó, gás carbônico com água, né? Formando prótons de forma aquosa e formando aí um ácido, né? Com base nessas informações, é correto afirmar que... Gente, a alternativa correta aqui, ó, a letra D fala o seguinte: nos tecidos humanos, onde é liberado dióxido de carbono, beleza, então está sendo liberado dióxido de carbono porque está tendo respiração celular, né? Produzido pelo metabolismo, tá aí, ó, metabolismo energético celular, respiração celular, vai consumo de oxigênio, liberação de gás carbônico. A forma de hemoglobina favorecida é a forma protonada. Gente, se nós temos aí uma grande concentração de gás carbônico sendo liberado, significa que eu não vou ter uma alta concentração de oxigênio para se ligar à hemoglobina protonada e formar a hemoglobina oxigenada. Então, como está liberando muito gás carbônico, que é o que ele está falando aí, né? Nós temos metabolismo, liberação de gás carbônico, né? Então, como está sendo liberada uma grande quantidade de gás carbônico, eu não vou ter oxigênio suficiente para formar hemoglobina oxigenada. Então, essa alternativa, de fato, é a alternativa correta. Bom, a alternativa correta é a letra D. Acho que eles quiseram fazer algum paralelo com química para falar de prótons, né? Então, eles colocaram esse H+, aí, coisas do tipo. Próximo é 81, uma questão interdisciplinar com física, né? Tanto que a alternativa correta é a alternativa de física. Ele fala, ó, os gráficos mostram o comportamento circadiano de variáveis hormônios melatonina, né, relacionado ao sono, e hormônio cortisol, produzido em glândulas suprarrenais, relacionado à metabolização de glicose, degradação de proteínas, por exemplo. E temperatura corpórea em indivíduos saudáveis ao longo do dia, retângulo claro, e à noite, retângulo escuro. As linhas azuis, ou seja, as pontilhadas, correspondem a indivíduos mais jovens, e as vermelhas, que são as contínuas, aos indivíduos mais idosos. Com base no gráfico, é correto afirmar que, letra A, as amplitudes das variáveis são menores em indivíduos mais idosos, né? Gente, amplitude é essa altura da curva aqui, ó, né? A amplitude da curva vermelha, ela é menor, de fato, do que a amplitude da curva pontilhada. Olha a curva pontilhada como ela é maior, né? Então, a alternativa correta é a letra A. É uma questão para você relacionar isso com, não lembro, ondulatória, né? Chama ondulatória essa parte lá de física. As outras alternativas, elas brincam um pouco com função de hormônio cortisol e função de hormônio melatonina, mas são alternativas que estão erradas, né? Que relacionam em momentos diferentes do gráfico. Basicamente, olhar as alternativas e comparar com o gráfico, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. E para terminar, nós temos o 83. O 83 é uma questãozinha que já caiu na prova de algum lugar. Deixa eu confirmar aqui se não foi da própria... Eu resolvi esse exercício recentemente com a galera do cursinho aqui. Eu acho que foi na própria FUVEST que caiu esse exercício já. Deixa eu ver. Não tá aqui. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu procurar aqui. Aguenta aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Devia ter procurado antes, né? Mas não. Vou deixar pra procurar na hora. E é isso, né, gente?
É isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde está esse exercício? Aqui, ó. Ó. Questãozinha da FUVEST de 2019. Ele só não dá a mesma doença, mas em 2019 a FUVEST fez uma questão igualzinha a essa em termos de cálculo, em termos de probabilidade, né? Então, sem muitas novidades aí, a FUVEST não quis inovar não. Olha lá, ó. O heredograma a seguir mostra o aparecimento de AME, atrofia muscular espinhal, em um menino do casal de primos. Então, olha lá. Primeira coisa, galerinha. Doença autossômica dominante ou recessiva. Pais normais com filho afetado. Herança autossômica recessiva. Então, olha lá. O 3, o 2, 3, né? Ele é azinho, azinho. Todos os outros são azão traço. 1 e 1, 2 são heterozigóticos. Tá legal? 2, 2 é azão traço, mas ele tem uma probabilidade de 2/3 de ser azão azinho. Por que não 2/4? Porque eu sei que ele não é afetado. Eu estou vendo o heredograma. Então ele é 2/3 azão azinho, 1/3 azão azão. Vamos continuar. O AME é uma doença autossômica rara, muitas vezes fatal na primeira infância, provocada pela morte de neurônios motores. Uma das causas do AME é a mutação do gene SMN1, cuja frequência é de 2% da população da AME. Uma a cada 50 pessoas tem ela no mutante. Significa que o 2/1, que a gente não sabe nada, exceto que ele é normal, ele tem uma probabilidade de 1/50 de ser heterozigoto. Considerando os genótipos prováveis da mulher 2/2 e que não há relação de parentesco com seu parceiro, a probabilidade de uma criança desse casal ser portadora do AME, ou seja, ser azinho, já que a doença é recessiva. Então, o que você vai fazer? Você vai assumir que 2/1 e 2/2 são heterozigóticos, azão, guardando, claro, as respectivas proporções. Aí cruza lá, azão com azão. Probabilidade de dar azinho, 1/4. Só que é 1/4 vezes 2/3, que é a probabilidade da mulher 2/2 ser heterozigótica, vezes 1/50, que é a probabilidade do homem 2/1 ser heterozigótico. Aí você vai fazer 1/50 vezes 2/3 vezes 1/4. Isso vai dar 1/300. A alternativa correta, letra D. Legal? Então, assim, FUVEST não quis inovar nessa questão, não. Usaram aí a mesma redação, vamos tacar a mesma, e é isso, que se vire, né? E sorte de vocês, né? Que provavelmente resolveram essa questão quando estavam estudando aí, se preparando para o vestibular. Legal? Galerinha, então é isso. Acho que o vídeo ficou um pouco longo também. A gente resolveu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, olha o número. 13 questões aí da FUVEST, né? São bastante questões, brincadeiras à parte, aí são muitas questões que envolveram biologia, tá? Teve mais uma que eu acabei não resolvendo, porque era muito mais, acho que geografia do que biologia em si, legal? Então é isso, galerinha. Espero que vocês gostem. Foi mais um comentário das questões mesmo, já que vocês já têm um gabarito. E se tiverem dúvida, me escreva, a gente vai conversando, vai trocando ideia, tá bom? Então é isso, gente. Aquele beijo, aquele abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.